Olá, amigo da Tec Posto, você de novo aqui conosco no nosso canal de entretenimento, de tecnologia, de ciência, de cultura, o PodTech, onde você se abastece de informações para tomar a sua decisão de onde investir de forma assertiva, que tipo de negócio hoje está mais atraente do que outro. Lógico, você é empresário, na sua grande maioria, da revenda de combustíveis, do consumo de combustíveis. Eu costumo dizer que hoje nós já somos 50% um público que já é do segmento e 50% de entusiastas que estão buscando novos negócios, aonde colocar o seu dinheiro e fazer isso de forma assertiva, sem ter que reinvestir ou perder nesse processo. Hoje um bate-papo dos que eu mais gosto, ela que é minha amiga pessoal, além de ser uma parceira de comércio de muito tempo, que está à frente de uma empresa linda, uma empresa espanhola, Estobal, que é referência no mercado de lavagem. Então hoje é um bate-papo para você que vem buscar aonde investir o seu dinheiro e resolver alguns problemas que a gente vai passar aqui ao longo desse bate-papo. Tá comigo aqui ela, Gisele Garcês, 15 anos de mercado, à frente da parte comercial de uma indústria linda de máquinas. Vou dizer hoje, a referência de mercado. Gisele, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por dividir teu tempo. Vamos falar sobre uma coisa hoje muito interessante, que é fazer dinheiro encantando e atendendo expectativas de clientes. Obrigado por estar aqui comigo hoje, tá? Eu que agradeço, Renato, a oportunidade de estar aqui. É um desafio muito grande, que você conhece muito bem a minha história. Sim. E é um prazer estar compartilhando também toda a nossa experiência, toda a experiência da Estobal, como a gente trabalha, qual que é o nosso foco. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A Gisele se moveu lá do interior de São Paulo para cá numa sexta-feira, um trânsito caótico, e aí o meu coração fica aqui agradecido por ter vindo trabalhar com a gente hoje aqui e levar um pouco de informação muito relevante para o cliente final. Eu vou fazer a pergunta de $1 milhão. Eu acho que quando a gente está... Semana passada você estava em Minas Gerais, numa feira de negócios de melhor reputação do mercado, com o pessoal do Minas Petro, e há uma visão... A primeira pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: quem é do segmento de lavagem já viu lavagem automatizada há muito tempo. E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: aquela máquina de 20 anos atrás é a mesma máquina de hoje? Não é. É engraçado que todos os eventos, né, a gente participa de vários eventos, e todos os eventos, a maioria dos clientes perguntam sempre a mesma coisa, né? Então, a gente já tem isso bem na ponta da língua, no sentido, assim, de verdades, vamos dizer assim, né? Hoje não, as máquinas elas têm muito mais tecnologia. Antes nós não tínhamos tecnologia, era o básico. Então, Sim. o cliente abastecia e ganhava uma ducha. Sim. Lavar e enxaguar. Uhum. Então, hoje a gente tem muito mais tecnologia e oferece muito mais serviços, né, no modelo de máquinas, vamos dizer assim. Olha, é bom te ouvir falar, porque a pergunta de sempre, acho que a mais usual é: máquina risca o veículo, é isso? Se você colocar um pano no balde e jogar no carro, passar no carro cheio de barro, o que vai acontecer com esse carro? Vai riscar o Vai carro. riscar. Vai riscar. Então, hoje, a gente sempre fala, antigamente não existia a orientação e cuidado, a orientação no sentido de informação ao cliente. Uhum. Então, eu comprava, abastecia meu veículo e ia lavar, porque eu ganhava a ducha. E não tinha um colaborador que orientava o cliente no sentido de: olha, cliente, seu carro está cheio de barro, a gente precisa tirar o barro primeiro para depois a gente passar na máquina. No sentido de quando o cliente comprava gasolina, ganhava ducha, que ia lavar, ele ia feliz. O cliente ia feliz de lavar o carro, concorda? Era de graça. Era de graça, ele ia feliz. Só que, às vezes, a máquina estava sem manutenção, as escovas eram nylon. E as escovas de me fala nylon. um pouco sobre isso. Não é mais a mesma escova de 20 anos atrás? Não, hoje é de EVA. Ah. Então, o nylon, ele ficava crespo, as pontas ficavam muito ásperas. Então, se eu lavava, eu já não tinha orientação e cuidado, né? No caso de orientação e informação ao cliente. Então, quando eu lavava meu carro que estava cheio de barro, o atrito de escova de nylon com as pedras, as pequenas pedras invisíveis do barro, riscava o veículo. Então, nunca foi a máquina. Sempre foi o atrito de escova com as pequenas pedras de barro. E o nylon acumulava sujeira nas pontas. Então, eu riscava o meu carro,
com a minha sujeira do meu carro, Sim. e o próximo que lavava também riscava. Então, antes a gente não tinha tecnologia de escova, a gente não tinha informação, a gente não tinha orientação. O foco do proprietário do posto era a gasolina. Sim. Hoje o foco é a máquina. Né? Então, todo o cuidado, toda a orientação ao cliente, toda a experiência que a gente pode trazer de diferente ali na máquina. Então, mudou um pouco o cenário. Então, o cuidado, o olhar do cliente está na máquina, não tanto quanto na gasolina, vamos dizer assim. Bom, ele colocando foco, né, e preocupado com o resultado final, certamente ele vai atender expectativas dos clientes. Eu fico confortável porque com a Estobal a gente não leva só uma máquina estaticamente. Eu venho acompanhando a implementação de várias máquinas e tem por detrás uma infraestrutura de pessoas incríveis que dá treinamento, que ensina o que é importante na entrada da máquina, que auxilia com uma das coisas que eu acho que é primordial. Infraestrutura básica vai além de só a máquina, tem reuso de água, que é um pilar, um golaço do mercado, porque cuida de meio ambiente. Então, as máquinas de hoje estão preocupadas com sustentabilidade, com ecologia. Eu sou um vendedor apaixonado. Quando a gente deu as mãos entre as nossas empresas, foi muito fácil seguir em frente, porque é uma empresa que está preocupada com a experiência do cliente final, que a lavagem atenda a expectativa, e também com esses pilares de sustentabilidade, de ecologia e assim por diante. É bom te ouvir que não é mais a mesma máquina. É legal isso, o que você falou, porque muitas vezes as pessoas falam vender máquinas. Não é vender máquinas, é vender um negócio, apresentar um negócio ao cliente. Então, a Estobal, ela não foca nas vendas de máquinas, ela foca no negócio. O que vai atender a expectativa do cliente? Como que vai ser a experiência das pessoas que vão usar essa máquina? E o que vai trazer de benefício para o posto? Então, hoje, o foco nosso é a experiência do usuário, de quem está usando a máquina, e o foco é no cliente. Como que nós vamos atender a expectativa do cliente? Não é só vender uma máquina. Vender uma máquina todo mundo vende. Sim. A gente vende a experiência. Vende experiência e, obviamente, para o proprietário do posto, o retorno, né? Daquele investimento. Então, é benefício para o cliente que comprou e é benefício para aquele cliente que está lavando o seu carro. Porque o brasileiro é apaixonado por carro. Verdade. E é muito crítico. Sim. Na Europa, você vê muitas máquinas e você não vê atendimento. O que é diferente aqui no Brasil? O atendimento. Hoje, a gente fala um pouquinho na qualidade do atendimento. Sim. Então, você imagina, se você tem um posto bonito, bem estruturado, com uma equipe engajada, bom atendimento, sorrindo para o cliente, máquina funcionando, é o que traz a diferença para o seu negócio. A experiência que você vai oferecer para o seu cliente, desde o atendimento da bomba, conveniência e até na lavagem automática. O brasileiro gosta de uma atenção. Né? Então, mas a máquina tem que ser automática porque tem que ser rápido. Sim. Mas o brasileiro gosta de uma atenção lá na máquina também. Gosta de ser bem atendido. Eu quero explorar e ouvir de ti uma coisa. Você falou sobre experiência do usuário final. Antes da gente entrar na parte que é a parte do investidor, de quem vai colocar o dinheiro para construir um novo negócio, eu queria ouvir um pouco sobre a parte do usuário final. Eu, por vezes, vejo empresários investindo em acessórios, como uma cascata de espuma que cai completamente diferente, que é encantador, toda a sinalização em LED. E eu costumo ver crianças, quando entram numa máquina, Gisele, se tem uma coisa legal de fazer, é levar criança na lavagem. Ela não está nem um pouco preocupada com a qualidade da lavagem, mas ela quer viver aquilo, entrar debaixo, o barulho vai além de um carro limpo hoje em dia? Sim, é a experiência, né? No caso, quando a gente coloca uma espuma mais densa com a cascata que você comentou, é a experiência, chamar a atenção da pessoa que vai usar a máquina. Por quê? Hoje o paradigma é exatamente isso que você falou, que a máquina risca, que não lava, que não limpa, né? E quando a gente traz mais acessórios para chamar a atenção do público final, eles são curiosos, as pessoas são curiosas, nós somos curiosos. Sim. Então, a gente vai lá e para conhecer e para entender como que funciona. E, normalmente, quando tem LEDs, quando tem muitas luzes, espumas coloridas, chama a atenção de criança. E os pais vão dizer assim que são obrigados a lavar o veículo porque os filhos querem entender, quer conhecer aquela máquina. E o que é interessante? Quando a gente vê uma máquina, vou dizer Estobal, porque eu sou fã da Estobal. Quando a gente vê uma máquina da Estobal,
a gente entende que vamos dizer, um robô. E uma criança ama, né? Tipo, quero ver aquela máquina. E vamos considerando assim na questão de clientes que entram em contato com a gente, a maioria são jovens. Tipo assim, um proprietário do posto mais conservador, que é o pai, Sim. não acredita no negócio, porque já teve uma experiência no passado com máquinas, né? Sim. Eu perdi dinheiro porque ele dava cortesia. Exato. E hoje os filhos que estão à frente do negócio, né, com os pais, falam, não, mas a máquina é boa, a máquina é... Eles já têm paixão, entende? A gente vê a paixão dessas pessoas mais jovens. O receio dos antigos e a paixão dessas pessoas mais jovens que acham interessante o modelo de negócio e a máquina em si. Olha, eu tenho um cliente teu que é admirável. É um modelo de negócio que está em Campo Grande e que ele se preocupou, inclusive, com a linguagem, como é que detalhava, qual ia ser a comunicação. Fora que é um ambiente que brilha, que é encantador e, de novo, que atrai por ser bonito, por trazer segurança. O público, além das crianças, o público feminino gosta muito do conceito, porque o público feminino, ele quer velocidade, ele quer se sentir seguro no ambiente. O público feminino gosta ou está mais habituado com a tecnologia. Nós, meninos, a preocupação com detalhes menores, coisas que mulheres hoje são muito mais práticas, tá? Então, eu vejo que o público de uma lavagem manual é predominantemente, ou na sua grande maioria, masculino. Máquinas atraem um público feminino que encontra ali um porto seguro para levar seu veículo, que quer esteticamente que o veículo esteja limpo por fora. Eu também aprendi o seguinte, Gisele, que lavagem, o que você tem? Por fora suja muito mais rápido do que por dentro. O carro, dentro do carro, você leva às vezes 1 mês e meio até o carro estar sujo por dentro. Mas por fora, um local que chove mais ou que tem mais poeira, isso acontece com mais frequência. Então, a lavagem automatizada devolve rápido esse tipo de parte estética de fora. Me diz uma coisa, uma lavagem hoje, ela leva quanto tempo, assim, em média, a mais curta e a mais completa? Então, hoje nós temos alguns modelos de negócios, né? Então, varia muito de qual negócio, qual máquina que a gente está falando, mas vamos dizer assim que numa máquina com um programa mais básico, 3 minutos, mais ou menos, 3 minutos e meio. Num carro comum, por exemplo, no tamanho de um Onix, mais ou menos uns 10, 11 minutos. Uma caminhonete você demanda um pouco mais tempo num programa completo. Então, depende muito do tamanho do veículo e depende muito também do programa. Antes tínhamos apenas a ducha. A ducha era rápido, né? Era muito rápido. Então, era lavar e enxaguar. Hoje não, a gente tem programas, cada programa tem um tempo, cada programa tem um custo, cada programa tem um consumo, né? Então, hoje é programado. E me diz uma coisa, então hoje eu não tenho só uma lavagem, eu vou além, a gente também faz lançamento de cera, o que mais que a gente entrega numa lavagem? Nós hoje temos negócios que trabalhamos com shampoo e cera apenas, e temos máquinas que trabalham com shampoo para lavagem, shampoo para escova, né, para tirar a sujeira do veículo, cera secante e cera alto brilho. Ou seja, a máquina também ela consegue fazer Polimento do veículo. Exatamente. Um polimento do veículo. Bom, é surpreendente. Fugiu a palavra, é o polimento. Polimento do veículo. Você me trouxe um acessório que é sucesso agora no Rio de Janeiro. E, de novo, espelhado no que você fez de venda em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é enxaguar o veículo por debaixo. Eu achei aquilo um diferencial tão bacana. E essa máquina está instalada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E essa máquina, você imagina, tem a incidência de maresia. Rio de Janeiro, a gente tem essa situação que é a maresia. E os clientes, quando descobriram que uma máquina Stobal, ela enxágua o carro por baixo e que isso é mais uma proteção contra o ataque da maresia, posso te falar, eu tenho visto carro de mais de R$800 mil lavando na máquina. E não é raro Porsche, não é raro Mercedes de alto padrão. Que legal ver esse tipo de público atendido numa máquina automática, né? Sim, esse cliente especificamente que você está comentando, quando nós iniciamos a conversa, a gente sempre foca no cliente, não é a venda da máquina, eu não quero vender a máquina por vender. Eu quero entender o que o cliente precisa e ofereço a necessidade. A melhor solução para ele de acordo com a necessidade dele. Então, esse cliente especificamente,
o foco dele era a qualidade no atendimento, a experiência. Uhum. Então, como no Brasil ainda a gente está crescendo, é super comum na Europa, nos Estados Unidos, e no Brasil ainda não é tão comum, então o jeito é trazer a experiência. A solução, no caso, é trazer a experiência, não é focar em máquinas, trazer a experiência. Quanto mais você trouxer experiência aos usuários, por exemplo, igual você comentou das mulheres, as mulheres, elas são mais exigentes, mais que os homens, no sentido, por exemplo, o homem, se a máquina estiver toda suja, ele vai ficar, ele vai riscar meu carro, né? A mulher, ela já vai pensar assim, nossa, que ambiente sujo, não vou lavar aí porque é muito difícil. Se essa máquina... Que desleixo. Se essa máquina riscar meu carro, meu marido vai me matar. É tipo isso, né? Exato. Então, elas não vão. Então, o ambiente tem que estar limpo, o ambiente tem que estar preparado para receber mulheres, principalmente, que são mais exigentes visualmente. Perfeito. Né? Elas não lavam no ambiente que está sujo, porque ela fica preocupada com o que pode acontecer quando chegar em casa, Sim. né? E com relação ao lava-chassis, que lava a parte do chassi do veículo, é uma experiência, realmente, a gente fala que vai além da necessidade do cliente. Por exemplo, se eu vejo que um cliente é um lugar que tem muito barro, eu já não ofereço. Certo. Porque a gente mede a pressão. Então, isso daí é cuidado com maresias. Exatamente isso. Para ter o cuidado, mas não é para limpeza. É o cuidado que eu vou oferecer para aquele veículo. Mas não para limpeza. Mas vai além da expectativa, né? Sim. As pessoas se surpreendem, porque eu acho tudo lindo. Aquilo balança e joga água por debaixo. Aquilo já me encanta pela robotização que é. E lá no Rio de Janeiro tem saltado à vista. Quem é que não quer por um quinhão a mais? Né? Lá ele está cobrando R$9 a mais para enxaguar o veículo por debaixo. Exatamente. É exatamente isso. Um enxágue para tirar a sujeira leve que está na parte inferior. Eu vou fazer agora uma outra pergunta-chave, porque eu sou do interior e lá na minha terra... tem uma pessoa que passa de vez em quando com uma Kombi e vende produtos químicos diversos numas garrafas PETs que ela mesmo pegou de um restaurante que descartou. E ali ele vende todo tipo de produto químico. Produto de lavagem, shampoo, cera, é tudo a mesma coisa ou tem alguma diferença entre eles? Não. Assim, eu acho interessante essa pergunta, porque muitas vezes o pessoal compra máquina e acha que pode colocar qualquer produto. Sim. Então, se eu estou oferecendo para um cliente uma experiência de lavagem, por que eu vou colocar produtos de péssima qualidade? Certo. Eu acho que também a questão de shampoo, cera, a super cera, que seja o produto pré-lavagem, também tem que ter eficiência. Não adianta eu ter uma máquina que vai te apresentar uma estrutura bonita e na hora que você lavar o veículo, não atender a expectativa do cliente. O cliente chega em casa e o veículo tá sujo. Qual que é o intuito do produto químico? Não é só ter o produto químico. Tem que lavar, tem que secar, tem que dar brilho no veículo e principalmente limpar. Sim. Não adianta você pegar uma garrafa de Coca-Cola, encher de produto e vender para o cliente... porque não vai atender a necessidade do cliente. O nome do local vai ficar sujo porque não limpa. A máquina... Volta àquela coisa, a máquina não limpou o meu carro. Certo. Né? E outra coisa importante, documentação. Todos os documentos, todos os postos têm que ter a documentação correta do produto. Então, se você compra de fundo de quintal, vamos dizer, quem vende na Kombi... Sim, exato. Como que você fala para uma pessoa que vai lá no posto e fala, olha, aqui é um produto aleatório. Né? Tem que ter físico, tem que ter documentação, tem que ter segurança. Então, não é só o produto. Então, você tem que entender que tem, além disso, você tem documentações. Mas é caro. Tá, mas é caro por quê? A pessoa que está vendendo não tem documentação. Ela não é um químico. Não é responsável pelo que vai acontecer. Exatamente. Tem um químico responsável que faz os produtos para pórticos de lavagem. Sim. Né? Isso daí vale até para a estética automotiva, que se você ver e observar o que a mídia fala, eles também compram produtos de qualidade. Essas que ficam mais afastadas, talvez não, compra qualquer produto. Mas o foco é produtos de qualidade. Você não vai numa estética... E eles vão falar, eu vou lavar seu carro com um produto ruim. Eles não vão. Não, eles vão te apresentar os melhores produtos. Sim.
As máquinas é a mesma coisa, vai te apresentar os melhores produtos que atendem a necessidade da máquina e a expectativa do cliente. E eu encontro isso também na Estobal? Sim. Ou é só a máquina? Nós trabalhamos com toda a linha completa da Estobal, no caso. Nós temos químicos completo da máquina, que atende a necessidade dos pórticos. Uma das segunda máquinas. preocupação, eu compro uma máquina, como é que eu faço a manutenção? Isso é algo comigo? Eu contrato alguém terceiro? Como é que é o pós-venda em relação à manutenção? Tá. Quando nós vendemos a máquina, nós temos um período de garantia. Uhum. A Estobal estuda esse cliente nesse período de garantia, ou seja, a gente atende esse cliente durante 12 meses para entender a máquina, né? Se ela deu algum problema, enfim, a gente estuda essa máquina, porque se deu algum problema, a gente tem o feedback do que a gente precisa melhorar. Tá? Então, são 12 meses de garantia, 3 preventivas e quantas corretivas forem necessárias nesse período. Tá. Após esse período, cada região que a gente tem máquina, se a gente vem de nível Brasil, a gente tem um técnico autorizado, tá? Esses técnicos, eles oferecem um contrato de manutenção. Você tem um carro, você faz a sua preventiva, não faz o seu carro? Sim. Cada 10 mil km. É um carro, você usa. A máquina, você usa. Ela está trabalhando. Perfeito. Né? Então, ela está rodando. Então, você precisa de um contrato de manutenção. Por quê? Porque você vai precisar deixar essa máquina rodando. Se ela parar, quanto que você vai perder no dia? Se você lava 100 carros e cada carro que você lava é R$35. Sim. Entende? Se você lavar 100 carros por dia. Então, ela precisa sempre ter uma preventiva. 3 em 3 meses preventivas, a gente oferece um contrato de acordo com a necessidade do cliente. E aí eu posso dizer que é uma parte do sucesso, porque eu tenho visto, uma das coisas que tem me saltado à vista é convencer a adquirir o primeiro equipamento, a primeira máquina, a primeira unidade de negócio, dá um trabalhão. Vou ser bem franco, dá um trabalhão. Mas depois o cliente te liga e ele quer a segunda, a terceira, a quarta. Parte desse sucesso é pós-venda e também é uma pergunta já. E a segunda pergunta, é um negócio lucrativo? Completando sobre assistência técnica, nós recebemos da Espanha, a cada 3 meses, um container com todas as peças necessárias para atender a demanda do Brasil. Perfeito. Então, ou seja, mas eu compro uma máquina que é espanhola, com tecnologia da Espanha. Como que eu vou ter segurança no atendimento? Nós temos 740 máquinas já instaladas a nível Brasil que são atendidas. Então, não tem como não atender essas máquinas, porque a gente sempre recebe peças para atender as máquinas. Então, um dos pontos importantes. Porque a falha hoje é você vender e não ter o pós-venda. Vender máquina é fácil. Sim. O pós-venda é difícil. Exato. Né? Então, você vai ter que cuidar dessa máquina. A gente tem... Lembrando que o foco não é a máquina, o foco é o cliente. Sim. Eu não posso deixar o cliente com essa máquina parada. O foco é sempre o cliente. Esse cliente não pode ficar com a máquina parada. Se eu ficar pensando em máquina, eu não ligo. Exato. Então, eu foco no cliente. O importante ali é o cliente. Então, a Estobal, ela se preocupa com isso. Então, nós temos equipe especializadas em nível Brasil. Nós temos peças de reposição, nós temos contrato de manutenção especializado à necessidade do cliente, tá? E, ou seja, é segurança que o cliente precisa. Fora que a gente também consegue dar todo o suporte de orientação. Por exemplo, o cliente tem um posto e não sabe em qual posição. A gente tem desenvolvimento de layout, a gente tem a consultoria de visita no posto para olhar qual que é o melhor fluxo, onde que é, como colocar a máquina para não atrapalhar a fila na bomba, enfim, como ajudar, treinamentos. A gente consegue dar treinamento de como vender Sim. a lavagem, como orientar, como fazer com que o seu cliente abastece e compre a lavagem, como fazer o cliente perder o medo de usar a máquina. Então, é o suporte completo que a Estobal vende. Não é somente a máquina, é o negócio. Ô Gisele, eu começo a entender que parte de quem está indo para a segunda, terceira, quarta máquina é resultado desse pós-venda. Exatamente. Agora, eu vou reforçar a pergunta, que é o que o nosso cliente capitalizado, aquele que tem R$300 mil, R$1 milhão,
e ele decide investir num equipamento desse em vez de uma chocolateria no shopping center, porque eu costumo fazer essa analogia. Hoje, uma chocolateria no shopping center tem um custo muito parecido com um equipamento de máquina, depende do tamanho da loja. A diferença é que numa chocolateria você começa direto com 12 a 18 funcionários e uma máquina de lavagem você vai trabalhar com 1 ou 2 funcionários. E aí é aquilo que eu vou te perguntar. Dá dinheiro ter uma máquina de lavagem? Se você olhar o nosso Instagram lá, você vai ter alguns depoimentos de clientes contentes com o resultado da máquina. Isso já é um ponto muito importante. Clientes que acreditam no negócio e que está funcionando o negócio. Sim, dá dinheiro. Tá? Hoje você não ganha tanto no combustível. Vamos falar assim do negócio do imposto de combustível. Tá? Porque a Estobal ela não trabalha só com o negócio de imposto de combustível. Trabalha com novos empreendedores, novos negócios também. Mas vamos falar do foco de imposto de combustível. Quando na gasolina, a gente ganha centavos. Na máquina, você ganha muito mais. Certo. Então, eu tenho clientes que compraram uma máquina para entender a máquina, para conhecer o negócio e, vamos ver se é verdade. Perfeito. E hoje já estão com 10, 15 máquinas. Tá? Por quê? Por quê? Eu acho que você acha que que não está dando dinheiro? Dada, né? Então, sim, dá dinheiro, porque se não tivesse dando dinheiro, esse pessoal não voltaria a comprar máquinas. Sim. Eu tenho cliente com 30 máquinas nossas, eu tenho cliente com 15 máquinas nossas, eu tenho cliente com 8 máquinas nossas. Então, sim, dá dinheiro. A gente consegue fazer um payback. É assim, é aquilo que eu falei lá no início. Entender a necessidade do cliente. Então, a gente faz um estudo. A gente entende o posto, vê quanto que ele tem de galonagem, vamos entender o fluxo, né, de veículos, marketing, a gente apoia até na questão de marketing, dá dica de marketing, enfim, é o conjunto, é um trabalho em equipe. Eu não vendo uma máquina para um cliente para ele se virar. Eu vendo uma máquina para gerar um negócio para o cliente. E a gente está sempre dentro do negócio junto com o cliente. E, além disso, a gente tem cliente satisfeito porque está lucrando e cliente e se tornando amigos. Por quê? Porque está ali junto, parceria. Né? A Estobal cresce junto com a empresa, porque o posto está tendo sucesso com a máquina. Então, sim. É ótimo ouvir isso. Dá um isso. ótimo retorno. É ótimo ouvir isso. Conheço muita gente capitalizada que quer imobilizar em algo que seja rentável, que quer imobilizar em algo que seja escalável. Quando você coloca que o cliente começou com a primeira, mas está na 10ª, na 15ª, fica claro que é algo escalável, que tem controle, que tem pós-venda. Então, olha, eu vou encerrar o nosso bate-papo te pedindo só para dar uma dica para quem quer entrar nesse segmento. Tem gente que já é do segmento e tem gente que está começando. Tem alguma coisa, tem algum segredo, algo que ele precise saber ou basta telefonar para nós que está tudo resolvido? Por favor. Telefonar para nós é muito legal, muito importante, mas assim, é o que eu sempre falo com minha equipe, falo com alguns clientes, né, contatos que eu já falo que é cliente porque eu já estou na expectativa de clientes, mas o que eu falo para os contatos? Nós procurarmos preço, a gente não vai ter a qualidade. Então, a gente tem que entender o fornecedor. Tá? O que o fornecedor pode trazer de benefícios para você, além da máquina? Então, vender por vender uma máquina não faz sentido. A Estobal não trabalha vender por vender uma máquina. Então, a gente vende o negócio. Então, se o cliente está bem, se o cliente está crescendo, a Estobal está crescendo. Se eu vendo uma máquina e o cliente não está crescendo, não é vantajoso. Então, o importante... Entender o cliente, entender o fornecedor. Perfeito. E oferecer o produto correto. Não adianta o cliente falar, Gisele, eu quero isso, mas a Estobal está vendo que não dá certo. Tem que entender e oferecer a melhor solução para o cliente. Então, o cliente tem que ir atrás da melhor solução que vai atender a expectativa dele. Bom, então, se eu entendi direito, dentro do universo de equipamentos, tem fornecedores de diversas qualidades, e que o correto é buscar alguém com solidez, consolidado, aqui sim. Mas, por último, uma das coisas que talvez eu queira ainda ouvir de ti não tem uma máquina só padrão, não é só um equipamento estático, existe uma configuração, ela é customizável, é isso? Sim, existe alguns, eu não falo máquinas, né? Eu costumo falar que existe alguns modelos de negócio. Então, a gente entende o cliente e oferece a melhor solução. Tá? Então, existe alguns modelos com configurações diferentes. Então, nós vamos oferecer para o cliente de acordo com o que ele necessita.
tá? E a gente oferece para ele algo que vai atender a expectativa dele, não que vai decepcioná-lo. Bom, Tá? bom. O foco é sempre o cliente. Bom, Gisele, obrigado. Excelente conversar contigo. De novo, o brasileiro apaixonado por carro, a máquina de lavagem ou a unidade de negócio lavagem é uma das coisas que faz parte do ecossistema de postos. A gente tem visto supermercadistas, shopping centers, lavagens, vamos dizer assim, especializadas, não tem nada a ver com um posto de combustível. E a quantidade de máquinas que você cita, para mim, é a chancela de que o negócio está caminhando e que está dando certo, tá? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a gente entende o seguinte, hoje a gente está crescendo, né? O Brasil está crescendo e a vida é muito corrida. Né? As pessoas querem otimizar o tempo. Então, você observa que alguns empresários eles já estão mudando o ecossistema. No posto de gasolina, não é mais só gasolina. Sim. Então, você tem a conveniência, aí tem uma farmácia, aí tem... Então, o que a gente tem que pensar? O que eu posso trazer de melhor... que possa atender mais os meus clientes, que possa trazer mais clientes, né? Sim. Então, antes era gasolina. Então, agora o pessoal está montando um ecossistema. Aí posso lavar carro, posso na farmácia, eu posso numa barbearia, por exemplo. Eu posso lavar uma roupa, porque eu já vejo que tem já lavanderia de roupas, enfim. Então, hoje, o ecossistema para otimizar o tempo das pessoas que vão ao posto, né? Vão ao local. O que eu posso fazer para agregar valor ao meu posto. Então, a máquina é uma das coisas principais dentro de um posto. Porque todo mundo lava carro, né? Sim, todo mundo isso. lava carro. É isso. Olha, obrigado de novo. Foi ótimo conversar contigo. A gente vai marcar uma próxima. Eu que agradeço o convite. Eu quero desafio. Posso te falar? A gente vem fazendo negócios pelo Brasil há muitos anos e o teu conhecimento ajuda muito aqui. A nossa empresa que começou há menos tempo, você já está há mais tempo nisso. De novo, parabéns. A Estobal tem um time incrível, eu sou fã de todo o grupo e é por isso que tem dado certo. A gente volta a falar, tá bom? Obrigada, Renato. Olha, amigo, obrigado pelo teu tempo. Hoje aqui um bate-papo com a Gisele, que tem uma responsabilidade enorme, que faz toda a parte de comercialização dos equipamentos, tem uma estrutura de vendas, tem agentes por todo o Brasil. Então, você que está nos ouvindo e quer ter mais informações, a gente vai deixar aqui no corpo do texto do YouTube todos os contatos, porque em qualquer local do Brasil tem um agente de vendas à disposição. A Estobal, ela atua em todo o território nacional e se você está pensando em investir de forma assertiva e ter resultado, de novo, ouvindo aqui a Gisele, dá para entender por que alguém está na 15ª e provavelmente pensando qual é o ponto comercial para a 16ª máquina, clique, identifique aqui o agente, vai ser um prazer visitá-los e, de novo, TecPosto aqui levando conhecimento, cultura, você do mercado, você entusiasta. Obrigado pelo teu tempo. Como faz parte desse show que é o YouTube, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho e a gente se vê num próximo bate-papo. Obrigado e até breve.